positivo. E o lançamento do livro com o tema Os Guerreiros Preparam, do autor Adriel Batista, aconteceu há pouco no Centro Empresarial de Santo André. A narrativa fala um pouco sobre a política e o intervencionismo nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus. Esse livro, assim, o pessoal costuma dizer que política e religião não se discute, mas no Brasil, dado o crescimento estatístico dos evangélicos, eu acho que nós precisamos sim discutir. Os guerreiros se preparam, na verdade, é uma alusão a um hino muito conhecido da harpa cristã, no meio evangélico, principalmente os pentecostais, e esse hino foi um hino que trouxe a causa evangelística que resultou no crescimento dos evangélicos no Brasil. Segundo os dados estatísticos de 2010, nós chegamos a 22,2%, né, em 2010, e alguns especialistas dizem que nós já somos 35%. Então, esse crescimento quantitativo, automaticamente, segundo o Paul Freston, exige-se que haja uma posição na inserção no contexto político brasileiro. Então, é disso que eu procuro tratar um pouco. Quando você fala da inserção no cenário político, nós temos hoje a maior bancada evangélica no Congresso, né? Ela cresceu muito e por isso que eu acredito que com essa nova legislação, porque, por exemplo, pode-se, a legislação referente ao cenário eleitoral, à campanha eleitoral, pode-se pedir voto dentro de um sindicato, mas não pode-se pedir voto dentro de uma igreja. Você acredita que tem a ver com o crescimento da bancada evangélica? Eu acredito que sim. Eu acho que não, as pessoas têm que ter essa liberdade de poder votar, mas na minha análise a gente precisa trazer essa questão da cultura judaico-cristã que faz parte desta população evangélica para poder fazer a diferença. Toda a minha análise crítica no livro é justamente essa. Nós crescemos quantitativamente, mas nós precisamos agora crescer qualitativamente. Ou seja, como é que os evangélicos conseguem ser luz e o que a sociedade chama hoje de ponto escuro, complicado da política brasileira. Então, se nós vamos participar, a minha crítica e o meu chamamento é esse. Nós precisamos ser luz no contexto político da nação brasileira. Essa inserção da igreja evangélica no cenário político, como é que você enxerga ela? Eu faço uma análise, um estudo de caso, principalmente das Assembleias de Deus, que quase chega a 7% da população. Então eu procuro analisar isso de uma maneira um pouco de análise crítica, mas ao mesmo tempo dentro desta observação para a gente realmente melhorar a nossa participação. Então existe vulnerabilidades? Existe vulnerabilidades. Existe pontos de melhoria? Existe pontos de melhorias. Então isso procuro trazer. A minha preocupação e a minha análise, ela é acadêmica, então eu tenho um compromisso acadêmico. Isso foi resultado do meu trabalho de estudo no Instituto Presbiteriano Mackenzie. Tive dois professores que me auxiliou, que foi o professor Lindenberg e o pastor Paulo Romero. Ele foi muito tempo presidente do Instituto Cristão de Pesquisa. Então a gente traz sim um pouco de visão acadêmica para poder cobrar essa participação com maior qualidade. Como é que você vê a parcela evangélica agora nessas eleições de os candidatos não poderem estar entrando nos templos para poder conversar com o seu eleitorado? Como é que você enxerga esse momento que o país está vivendo? Existem muitas coisas dos bastidores que é muito complicado. São dois pontos. A questão da moderação ela é importante. Usar o púlpito para poder simplesmente fazer política, nós, os teólogos, não concordamos. Mas essa orientação bíblica, esse perfil, essa questão da cultura, isso a gente não pode negar, faz parte da cultura desse povo evangélico. Então acho que a gente precisa ter muita moderação, muito cuidado para não usar o púlpito para poder ministrar a palavra de Deus, para poder simplesmente fazer política. Mas essa orientação dos valores cristãos a gente não pode perder. E hoje